Oi, agora sim. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa de missão em Aracaju. Quem costuma frequentar aqui a casa de missão, levante a mão. Que bom, bem-vindo. Quando nós estávamos rezando agora, Jesus colocava assim no meu coração, que Ele está voltando, que os tempos são breves. Ele dizia: diga a esse povo que eu estou voltando, que o tempo é breve e que eu preciso de cada um deles, sejam músicos ou não, eu preciso de cada um deles. Jesus precisa de você, sabia? Você pode se sentir indigno, pequeno, ter uma história difícil, ter errado, mas hoje Jesus está dizendo para você que Ele precisa de você. Aonde eu não sei, Ele vai falar para você, mas Ele está precisando de você. Será que você é capaz de gastar sua vida para Deus? O restinho que você tem? Quantos anos você tem? Não precisa falar alto, não. Você é capaz de gastar a sua vida, o restinho que você tem, para servir a Deus? Onde? Eu não sei, mas que Ele disse que está precisando de você, Ele precisa, porque Ele está voltando. O tema da minha pregação fala sobre o ser profeta de Deus. Profeta é aquele que anuncia, não é? Aquele que denuncia. E aqui eu quero falar não somente aos músicos que estão aqui, mas a todos. Deus está chamando você a anunciar. Deus está chamando você a fazer alguma coisa para evangelizar, para salvar almas, para trazer as pessoas para Deus. Não sei o que Ele vai pedir de você, mas que Ele está precisando de você, Ele está. Diz para a pessoa que está do seu lado: olha, Jesus está precisando de você. É de você também. Está precisando. Tome comigo a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo dos 5 seguintes. Jeremias capítulo 1, 5 seguintes. Alguém traz água aqui para mim? Que essa aqui acho que é do... Já foi tomado. Gente, Jeremias capítulo 1, versículo 5 seguinte. Jeremias, um grande profeta. Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias enfrentou um povo duro, difícil, um povo que estava na idolatria, um povo que só queria saber dos deuses, um povo que estava se afastando do Deus vivo, um povo rebelde, um povo de cabeça dura. E Deus escolheu Jeremias. E dizem que Jeremias era jovem. Dizem que Jeremias tinha por 13 anos. Era jovem. E sabe por que Deus escolheu Jeremias muito jovem? Porque Ele olhou para aquele povo todo e não achou ninguém. Aí Ele escolheu o jovem para ser profeta. Porque os mais velhos estavam corrompidos, estavam buscando seitas, falsas religiões, falsos deuses, estavam corrompidos pelo poder. Então Ele chamou Jeremias, e diz lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5: veio a mim a palavra do Senhor: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei, te fiz profeta das nações. Aí Jeremias respondeu: ah, Senhor, eu nem sei falar, sou uma criança. Aí Deus disse para Jeremias: não diga, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar dizer,
dirás, olha só, não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te. O Senhor então estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias, diz a palavra. E ele diz: eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, eu te coloco contra as nações e reinos, para arrancar e derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. O Senhor estendeu a sua mão sobre a boca de Jeremias e o ungiu para a sua missão, e deu a ele essa ordem: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, mas você vai lá falar àquele povo. Eu coloco você para arrancar, para derrubar, para devastar e para construir e para plantar. Mas Jeremias se achava muito digno, uma criança. Mas Deus falou para ele: não tenhas medo, não tenha medo. E você acha que foi fácil para Jeremias a missão dele? Deus ungiu, você viu, capacitou, mas Jeremias sofreu muito. Jeremias foi. Ele denunciou os falsos profetas, ele falou aquilo que era de errado. Jeremias denunciou as obras do mal. Jeremias foi fiel, mas Jeremias sofreu, comeu o pão que o diabo amassou. Mas ele foi fiel à missão que Deus havia confiado a ele. Vira um pouquinho a página da sua Bíblia, no capítulo 20, versículo 1. Vira aí um pouquinho mais para frente. Só para a gente ver o que aconteceu com Jeremias, é importante. Jeremias chegou até ser colocado no tronco. Jeremias foi colocado no calabouço. Jeremias apanhou. Diz lá versículo 1: o sacerdote Fassur, filho de Emer, administrador, chefe do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Que coisas? Falando da rebeldia do povo, da idolatria do povo. E aí o sacerdote, veja, do templo do Senhor, veja a palavra, o sacerdote do templo do Senhor, mandou então bater no profeta Jeremias, deixá-lo preso no tronco, no andar de cima da porta de Benjamim, no templo do Senhor. Veja, ele foi e mandou bater mesmo. Jeremias apanhou. Alguém aqui já apanhou no nome do Senhor? Levou uma surra? Alguém já chegou para você, ó, você professa Jesus Cristo? Toma aqui uma bofetada, né? Um empurrão, derrubou você? Não? Ainda não? Não, que bom, né? Mas pode chegar um dia. Jeremias sofreu, mas foi fiel à missão que Deus confiou a ele. Foi corajoso, não teve medo. Teve vacilos, teve momentos em que ele achava que não ia dar conta, em que a opressão estava tão grande sobre ele, a perseguição era tão grande sobre Jeremias, que ele pensou em desistir. Mas o chamado, sabe, a voz de Deus dentro de Jeremias era tão forte, que ele disse sim. Aí se você olhar aí do ladinho, no versículo 7, está aí a palavra de Jeremias, muito bonita e conhecida. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte que eu e me subjugaste. Aí ele diz: eu tornei-me a zombaria de todo dia. Todos se riem de mim. Sempre que abro a boca é para protestar. Vivo reclamando da violência e da opressão.
a palavra de Deus tornou-se para mim vergonha e gozação todo dia. Pensei, nunca mais hei de lembrá-lo. Não falo mais em seu nome. Mas parecia haver um fogo a queimar-me por dentro. Tentei aguentar e não fui capaz. Aí ele vai dizer que eu via o falatório da multidão: denunciem, pega ele, mata ele. Mas lá no versículo 11 vai dizer: tu, porém, Senhor, está comigo como lutador invencível. Olha que lindo. Tu, porém, Senhor, está comigo como lutador invencível. Por isso que os que me perseguem tropeçam, não escapam, fracassam totalmente, não conseguem, a não ser uma vergonha eterna que jamais será esquecida. Como é que o Senhor se fazia presente na vida de Jeremias? Como um lutador invencível. O Senhor lutava com ele, estava ao lado dele e ele sentia isso. Veja, ele estava ali cercado pelos comentários, diz aí o falatório, a perseguição, mas ele disse: dentro de mim eu queria desistir, mas tem um fogo. Havia um fogo dentro de Jeremias, uma sede de Deus, uma vontade de falar de Deus que não morria dentro dele. E ele experimentava a presença de Deus como um lutador invencível. Jeremias tinha o apoio de Deus. O Senhor estava com ele. Por isso ele não tinha medo. Podia até vacilar, ter momentos, mas ele se recompunha, levantava a cabeça e ia. Ele diz: eu me deixei seduzir. A tua força, Senhor, a tua graça é maior. Por isso que eu vou. Por isso que eu enfrento. Porque a força que está em mim é maior do que eu. Na vida de Jeremias. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Aqueles que se empenham, que querem servir a Deus, vão sofrer perseguições. Sempre. Diz lá a palavra de Deus em Timóteo, capítulo 1, não precisa pegar não, eu vou ler, só escuta. Diz assim: por isso quero exortar-vos a reavivar o carisma de Deus que te concedeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de amor e moderação. Não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. E nem te envergonhes de mim, diz São Paulo, seu prisioneiro, mas sustentado por Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho. Diz para a pessoa que está do seu lado: sofre comigo. Não desista. Pelo Evangelho, carrega a sua cruz, pelo Evangelho, coragem, é isso, gente. Uns dias atrás, aliás, um mês, eu andando lá pela chácara da Canção Nova, eu encontrei na mesma semana, 2 cruzes jogadas no chão. Uma estava sem braço, a outra estava toda quebrada. Aí eu peguei na minha mão e falei: o que será que Deus quer falar comigo com essa cruz? Aí eu comecei a rezar uns dias, escutar Deus. Aí um dia na capela o Senhor me disse: tem muita gente que está abandonando a sua cruz, que não quer carregar mais, que quer entrar pela porta larga, fácil. Gente, nós que optamos trabalhar para Deus, seja na música, seja na igreja, em qualquer lugar, nós que optamos por trabalhar na casa do Senhor, nós não vamos ter mais sossego, nós vamos ter cruz.
Jesus te convida a carregar a cruz dele. Não adianta você pensar que vai chegar um momento que vai estar tudo bem. É porque eu rezo pouco, por isso que eu estou carregando a cruz. Não é, não. Claro, você tem que rezar bastante. Mas isso faz parte da gente. Olha o que o Papa Francisco disse: quem serve e se dá, parece um perdedor aos olhos do mundo. Mas a cruz, ele diz, é a ponte para a vida. O ministro de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, só pode ser, por seu turno, um pastor pronto a dar a vida pelas ovelhas. Quem serve e dá, parece até um perdedor, ele diz, aos olhos do mundo. Na realidade, ele está perdendo a vida, mas vai reencontrá-la. Porque uma vida que se perde por amor a Cristo, que imita Cristo, vence a morte e dá a vida ao mundo. Quem serve, salva. Diz isso. Quem serve, salva. Ao contrário, ele diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que lindo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Papa Francisco. E tem muita gente pegando a cruz e jogando fora. Eu quero o que é mais fácil. Mas convém a você fazer a vontade de Deus, ser profeta, mesmo que seja difícil. O Senhor vai te ungir. O Senhor vai te capacitar. Pega comigo outra passagem. Deixa eu abrir aqui. Lá do livro de Juízes, no capítulo 5, aliás, capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, versículo 11. Está aí um outro escolhido de Deus, Gedeão, como Jeremias. Um homem de Deus que foi escolhido para combater por Israel. Israel naquela época estava vivendo idolatria, não buscava a Deus, como no tempo de Jeremias. E estava sofrendo cerco pelos seus inimigos, os soldados. Ela estava entregue a Madian, aos soldados madianitas que cercavam a cidade santa, os povoados, as regiões do povo de Israel. Mas Deus tinha ali um escolhido, alguém que ele designou para combater por Israel. Veja só, lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, lá no comecinho diz assim: os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e este os entregou por 7 anos nas mãos dos madianitas. E a mão dos madianitas pesava duramente sobre Israel. Mas o Senhor tinha alguém, que era Gedeão. Versículo 11, pega aí. Veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiazer. Gedeão, está aí, ó. Seu filho, o que ele fazia? Estava debulhando e tirando o trigo da eira, para esconder dos madianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Olha como o Senhor se aproximou dele. O Senhor está contigo, valente guerreira, não tenha medo. E ele vai dizer, Gedeão respondeu: mas meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que então esse povo está nos cercando? Por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas suas maravilhas que nossos pais contaram? O Senhor nos tirou do Egito,
Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Versículo 14. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: vai com a força que tens e livra Israel das mãos dos madianitas. Olha a missão de Gedeão: vai com a força que tens e livra Israel das mãos dos madianitas. Sou eu quem te envio. Aí o que diz Gedeão? Versículo 15. Por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e na casa de meu pai eu sou o último. Olha só que menino, não é, Gedeão? Se achava o último, o menos favorecido, o imprestável. Talvez você se sinta assim, né? Mas será que Deus vai me escolher? Eu nem sei muita coisa, sou pequeno, mas Deus escolheu Gedeão. E ele disse: vai com a força que você tem e livre Israel das mãos dos madianitas. Aí ele diz: Senhor, como é que eu vou libertar Israel? Eu sou tão humilde. Aí o Senhor disse a ele: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Mas Gedeão estava com dúvida ainda. Então ele vai pedir vários sinais para Deus. Se você continuar a leitura, depois você pode pegar em casa, você vai ver que ele pediu sinais para Deus. Se era ele mesmo que tinha que ir, porque é claro, o medo foi tomando conta dele. Imagina, ele ia para a guerra, ia combater um soldado, um exército violento, mas ele tinha sido ungido por Deus. Vai dizer lá no versículo 34, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, e ele convocou a casa de Abiazer para que o seguisse. Ele convocou o exército, e era um exército numeroso que ele convocou. Ele realmente assumiu a missão dele. Então eu vou, mas eu vou convocar um exército numeroso para ir comigo, para combater por Israel. Capítulo 7, olha aí do ladinho. Aí, o que aconteceu? O Senhor viu aquele grande exército que Gedeão havia convocado e disse assim para ele: olha só como é que é o Senhor, estás levando gente demais com você, Gedeão, para que eu entregue Madiã em suas mãos. Aí você poderia, Israel, poderia gloriar-se às minhas custas, dizendo: ah, foi minha mão que salvou, foi esse exército que salvou, não foi o Senhor. Mas aí o Senhor disse: portanto, dá esse aviso a todo mundo: quem estiver com medo e a tremer, que volte e se retire para o monte de Jeboé. Então 22.000 homens da tropa voltaram. Ele teve um desfalque de 22.000 homens no exército. O Senhor chegou para ele: ah, é muita gente. Se você for com muita gente, vão falar que foi você que salvou Israel, não fui eu. Então diga para esses soldados: quem tiver com medo, volte. E não é que tinha 22.000 com medo? É bastante gente, né? 22.000. 22.000 voltou para trás, porque estava com medo. E Deus não parou por aí, não. Se você continuar a leitura, Ele vai ainda, o Senhor, fazer outra seleção. No fim, vai sobrar muito pouco para Gedeão combater. Mas Gedeão, ele se sai vitorioso, porque ele não conta mais com a força dos homens, ele conta com a força de Deus. Foi diminuindo, só ficaram os corajosos, aqueles que assumiram a missão. E ele derrotou os madianitas, colocou-os em fuga pelas mãos do Senhor. Mas interessante, né? Aqueles que estavam com medo e a tremer foram,
piu, deram o pé. Será que esse é você? Você tem medo de trabalhar para Deus? Você tem medo da cruz? Você já abandonou a sua cruz? Hein? Espero que não. Essa palavra, ela tem uma importância muito grande na minha vida. Eu vou contar para vocês por quê. Quando eu estava fazendo discernimento para entrar na comunidade Canção Nova, eu fui até o meu pároco da minha cidade, pedi uma cartinha de apresentação. É uma cartinha que se pede para entrar na comunidade, o pároco apresentando. E o meu pároco disse para mim assim: você não vai não. Você não vai para a Canção Nova porque lá é um balaio de gato. Sabe o que é balaio de gato? Imagina um cesto, você coloca um monte de gatos dentro. O que acontece, será? E ele me desmotivou de tal maneira. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu preciso da carta. Já sei, eu vou no bispo, o bispo da minha diocese, Dom João Hipólito, um bispo maravilhoso, já está no céu. Fui até ele e disse, contei tudo o que tinha acontecido. Aí ele disse: não se preocupe, eu vou fazer a carta para você e você vai para esse encontro, faça o seu discernimento. É isso mesmo, minha filha. Olha que bispo maravilhoso, né? Devo minha vocação a ele. Aí eu fui. No dia que eu estava para ir para a Canção Nova, no dia do encontro, eu fui até atropelada. Estava de bicicleta na minha cidade, a gente anda muito de bicicleta, e um carro bateu em mim. E graças a Deus não me aconteceu nada de mais grave. Mas no dia que eu estava para ir, veja só, olha como são as coisas. Cheguei na Canção Nova, era o encontro, o último encontro, mas aquele meu coração estava assim dilacerado. As palavras daquele pároco ainda estavam ali remoendo dentro de mim. E agora, Jesus, eu tenho que dar minha resposta, ou eu vou ou eu não vou. Aí Jesus falou ao meu coração: vai para a capela. Aí eu fui no intervalo para a capela rezar, uma capelinha da rádio que nem existe mais. Fui rezar naquela capelinha. Aí o Senhor me deu essa palavra, justamente essa, de Juízes capítulo 7. Quem estiver com medo e a tremer, que volte e se retire do monte de Jeboé. Quem foi em Cachoeira Paulista sabe que ela fica em cima do monte, né? É alto. Eu falei: Jesus amado, né? Realmente eu estou com medo, eu estou tremendo, mas eu não quero, Jesus. Me dá a tua graça, enche-me com o teu espírito. Comecei a rezar, pedindo coragem para Deus. E comecei a rezar pedindo coragem para a missão que Deus tinha para mim. Coragem, né? Me dá coragem, Senhor. Aí saí da capela. Ainda na capela, Jesus ainda falou outra coisa para mim. É por isso que eu escrevi o livro, né? Aquele que fala contigo. Que eu vou narrando essas experiências que eu já vivi com o Senhor, de quando Ele falou comigo. Aí Ele falou: olha, você vai conversar com a Luzia. Falou desse jeito para mim, Luzia Santiago. Ela estava lá. Ai, Jesus, a Luzia. Tá bom, eu vou falar com a Luzia. Sentei com a Luzia, pedi para ela me atender. E eu contei tudo o que estava acontecendo comigo. E aí ela me disse assim: minha filha, que bom que você veio falar comigo. Ela disse: eu precisava falar com você mesmo. Eu disse: Luzia, por quê? Porque eu estava com dúvida da sua vocação. Eu achava que você não deveria entrar esse ano na Canção Nova. Olha, veja só. Mas o Senhor falou comigo. Ela me disse: porque o seu bispo, Dom João, esteve aqui na Canção Nova. E ele disse assim para mim: Luzia, o ano que vem, uma penitente minha vai entrar na Canção Nova.
E ela disse para ele: uma penitente, Dom João. Quem? A Rogéria. O ano que vem ela vai entrar na Canção Nova. E quando eu ouvi isso do bispo, eu vi que era a voz de Deus. Eu vi que era a hora de você entrar. Eu falei: nossa, se não tivesse acontecido aquele fato, eu não teria ido no bispo, eu não teria compartilhado com ele não teria falado com a Luzia, eu não teria entrado, porque as forças para eu entrar para eu não entrar eram muito maiores. Mas interessante que essa palavra que o Senhor me deu diz de mim. Eu sempre fui muito tímida, gente. Vocês não me conhecem. Sou muito medrosa. Mas com a força do Espírito, aí eu sou corajosa. Deus já me colocou em cada fria na Canção Nova, vocês não têm ideia. De situações em que realmente eu tinha que ter coragem para enfrentar aquilo. Talvez seja isso que Deus quer fazer com você, te dar coragem. E daí depois eu descobri, ouvindo as pregações do Monsenhor Jonas, ele dizia assim: o carisma Canção Nova, o dom Canção Nova, é o dom da parresia. Você sabe o que é parresia? Coragem, da ousadia. Naquele dia que eu fui para a capela rezar, pedindo coragem para Deus, Deus me estava dando parresia, para eu enfrentar tudo o que eu ia enfrentar depois. Coragem. Quando eu descobri isso, eu falei: é isso. Eu fui para a capela rezar, Deus me investiu, Deus derramou sobre mim o dom da parresia, da coragem, para eu assumir a missão que eu tinha para frente. Esse dom que você está precisando, o dom da parresia, da coragem, da ousadia. Larga a mão de ser medroso, vai trabalhar para Deus. O Senhor vai estar com você como lutador, como esteve com Jeremias. Vai trabalhar para Deus, valente guerreiro. Dá um tapa nas costas de quem está dormindo aí e diz: ô valente guerreiro, ô meu filho, valente guerreira, vai trabalhar na vinha do Senhor. Pede parresia, vai. Larga a mão de ser preguiçoso, de querer a porta larga, de querer as coisas fáceis. Parresia, meu irmão, coragem. Infelizmente, eu tenho visto hoje em dia muitas pessoas optando pelo mais fácil, até mesmo na vida dos músicos. Gente querendo buscar a fama, gente querendo o que é mais cômodo, uma missão que vai render mais, uma missão mais fácil, quer o luxo, faz opções por isso e por aquilo. Infelizmente essa pessoa está caminhando para afundar, porque a missão de Deus não é fácil. Ela tem uma cruz, você tem uma cruz que você precisa carregar, e só você pode carregar. E tem gente não querendo mais carregar a cruz, quer o caminho mais fácil. Infelizmente, uma vez um rapaz foi tocar numa das missões onde eu estava, em Curitiba. E esse rapaz já tocou muitos anos em grupo de oração. E quem ia pregar no retiro era o Ricardo Sá, da nossa comunidade. Aí o Ricardo Sá chegou para mim e disse assim: Rogéria, anima o povo, canta, que daí eu vou pregar. Pode ser? Pode, Ricardo. Pede a música lá para os meninos e anima o povo. Aí tá bom, vou escolher uma música bem fácil, que eu tenho certeza que ele vai saber, e ele vai tocar e o povo vai cantar também. Aquela música, a alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus, né? Quem é que não sabe tocar essa música? Se você não sabe, meu filho, aprende. Que é a música mais popular que existe, né?
até em Portugal. Gente, ele virou para mim e disse: não, essa música eu não sei tocar. Eu olhei para ele: o quê? Você não sabe tocar? A alegria está no coração de quem conhece Jesus? Eu sabia que ele sabia tocar, porque ele era de grupo de oração, ó. Mas ele não queria tocar aquela música. Sabe por quê? Porque era uma música fácil demais. Era popular. Ele queria tocar aquelas musiconas, né? Cheio de arranjos, cheio de notas travessadas. Mas a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Ele não queria tocar. Ele disse não. E ele estava mentindo. Pergunta para mim: esse músico está tocando hoje? Pergunta, vai. O que você acha? Não. Por quê? Por que será? Porque ele não quis fazer a vontade de Deus naquele momento. Ele queria a fama, ele queria o reconhecimento, ele queria tocar com os grandes músicos, ele queria cantar melodias lindas, mas não queria tocar a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Mas naquele momento eu só precisava dessa música, entendeu? Às vezes Deus pede um pouco e a gente nega. Ô valente guerreiro, o que você está fazendo da sua missão, hein? Por favor, nunca faça isso. Eu contei aqui na sexta-feira que esses dias, há um mês e meio atrás, eu fui cantar dentro de um presídio. Um presídio lá no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. Me convidaram para ir lá. Eu fui. Para não ganhar nada, para não dormir bem, para viajar muito. Mas como eu sabia que aquela comunidade era muito pobre, muito simples, não, eu vou. E eu fui. E eu cantei para aqueles presidiários, traficantes, assaltantes, assassinos, homens. Estava eu e a minha irmã de comunidade, Cita, comigo. Ela estava tocando. Gente, ontem eu disse aqui, né? Já cantei lá na Basílica Santa Maria Maior em Roma, canto na Canção Nova, não é? Mas esse lugar foi o lugar mais especial que eu já cantei na minha vida. Porque ali, naquele lugar, ninguém ia pedir meu autógrafo, ninguém ia me dar cachê, ninguém ia me elogiar. Eu só estava ali para salvar almas. E eu tive que ter coragem para entrar naquele presídio. Eu contei para um padre da Canção Nova: olha, estou indo em missão e vou cantar lá dentro de um presídio. Ele disse: o quê? Você vai aonde? Seu marido sabe disso? Sabe, padre? Eu não tenho coragem de entrar num presídio para cantar, para pregar, no caso dele. Eu vou, padre. Mas eu tinha que ter coragem, parresia. Aí quando eu tenho que enfrentar umas situações assim, eu me lembro dessa palavra: se você for tímida e medrosa, melhor você ir embora, vai embora. Peça o dom da coragem, da parresia, e vai. E eu fui. E eu andava lá, era um corredor assim, ó, como esse, do lado direito, esquerdo, eles nas grades, bem perto das grades. E eu passava assim, bem pertinho deles, assim, cantando para eles. Foi uma emoção maravilhosa. Vocês não têm ideia da experiência que eu vivi naquele momento. O chão sujo, cheirando desinfetante com urina, né? Um cheirinho de cigarro forte, uma de maconha assim de longe. Mas eu via no olhar daqueles homens uma sede tão grande de Deus, tão grande, que eu disse: Jesus, o Senhor me trouxe aqui neste lugar. Eu é que te agradeço, Senhor, por ver como o Senhor agiu no coração daqueles presos que estavam ali. Foi maravilhoso. Ministério de música, cantor, cantora, não se negue a cantar onde te pedem. Vai, guerreiro, vai, valente guerreiro. Vai com a força que tens, como diz lá
em Gedeão. Não se negue para Deus. Quando a gente se nega para Deus, a gente está enfiando a cabeça num buraco ou o corpo todo para a gente se enterrar e morrer. Não se negue para Deus. Pede coragem, pede parresia e vai em frente. Vai trabalhar na vinha do Senhor, porque Ele precisa de você e o Senhor está voltando. Aí depois à noite eu tinha um outro grupo de oração lá. Aí uma senhora, que é uma psicóloga, que trabalha dentro do presídio, foi lá nesse lugar onde eu estava, só para comprar um CD. Ela chegou para mim e disse: Rogério, eu vim aqui só para comprar um CD, eu queria que você autografasse, porque tem um rapaz lá do presídio, que ele ficou tão tocado, que ele queria o seu CD, e eu vim aqui comprar para ele. Aí eu fiquei feliz. Jesus, só me trouxe aqui para salvar uma alma, né? Pode ter sido mais, mas que eu tive notícia foi essa. Eu já saí feliz demais daquele lugar. Não tem cachê que pague isso. Vocês entenderam? Não tem reconhecimento de pessoas, lugares privilegiados que pagam um momento desse. E quando a gente é dócil, a gente experimenta momentos assim. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: quando vocês forem trabalhar para Deus, seja na música, seja na cozinha, seja limpando o banheiro, seja na liturgia, em qualquer lugar, você precisa estar revestido de Deus, senão o demônio, ele vai acabar com você. Porque eu tenho certeza que se eu não fosse uma mulher de Deus, de oração, se eu não recebesse a Eucaristia todos os dias, ele iria acabar comigo, porque ele tem vontade. Lá em Efésios a gente tem, não é tão conhecida a armadura do cristão. Se você quiser pegar lá, Efésios 6, que vai dizer: enfim, fortalecei-vos no Senhor. Vá para a batalha, mas se revista da armadura de Deus. Versículo 13, Efésios 6, 13. Protegei-vos com a armadura de Deus, para fim de que possais resistir ao dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Aí ele vai dizer: coloca o cinturão da verdade, o cinto. Quem está de cinto aqui? O cinturão da verdade. Nunca na obra de Deus diga mentira, como eu experimentei com aquele músico, né? Não fala mentira. Se você não quer ir, não vai. Olha, eu não quero ir, mas não invente. Viva na verdade. Fale a verdade. A pior coisa é a mentira. Ela abre uma brecha para o demônio vir, ó, derrubar você. Coloca o cinturão da verdade. Pior coisa que tem alguém que trabalha na igreja que fica mentindo, que fica escondendo a verdade. A verdade da sua vida, seja verdadeiro. Eu sou isso. Eu erro, eu tenho meus erros, mas não minta. Aí ele vai dizer: coloca o cinturão da verdade. Coloca a justiça como couraça. Couraça é aquela vestimenta, né? A justiça. Seja justo. Não se meta em coisas injustas, em contrabando. Tem músico que dá um jeitinho, né? Contrabando de instrumento, contrabando disso, de aquilo. Seja justo naquilo que você vai pedir, às vezes, para te ajudar no seu ministério. Seja justo na sua vida, seja justo nos trabalhos de Deus, seja justo. Revista-se com a couraça, senão o demônio vai te pegar. E aí ele vai dizer, né? Os pés calçados com o zelo. Tenha zelo. Você está trabalhando para Deus, tenha zelo. Faça o melhor para Deus. Nós ouvimos isso. Tenha zelo com as coisas de Deus. E ele vai dizer ainda: o zelo de anunciar a boa nova, empunhar o escudo da fé.
se você não estiver protegido com a fé, ele vai derrubar você na sua missão. Empunhai o escudo da fé, no qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do demônio. Coloca o capacete da salvação, põe na cabeça que é para a salvação, e a espada do Espírito. Levanta para mim a sua palavra, vê se você tem palavra de Deus aí com você. Isso. Se você desgrudar disso aqui, meu filho, já era. Já era. Você quer trabalhar para Deus? Tenha coragem, reza, faça a vontade de Deus. Antes de nós rezarmos, eu queria contar um fato da minha vida bem interessante. Uma das vezes que eu senti o demônio bem perto de mim, querendo arrancar a minha vocação. Eu estava morando numa das missões da Canção Nova, e a gente estava vivendo um momento tão difícil lá, perseguição, dificuldades financeiras. E eu já era casada, estava com meu esposo. Estava vivendo uma angústia muito grande. Aí eu peguei a minha Bíblia, fui fazer o meu estudo bíblico, lá no meu quarto. Era um predinho. Comecei a rezar, pedi a Deus a palavra, mas com aquela angústia, aquele medo, aquela vontade de ir embora, de falar para o meu esposo, vamos partir para outra coisa, está difícil. Aí eu comecei a escutar o barulho de uma gaita tocando debaixo da minha janela. Alguém tocando gaita. Quando eu escutei aquela gaita, eu peguei a minha Bíblia e eu fui para a capela que tinha na missão para rezar. Porque eu percebi que naquela noite, quem estava tocando aquela gaita era o próprio demônio. Sabe por quê? Eu já estava lá há alguns anos naquela missão. Nunca eu ouvi um barulho de violão, de flauta. E naquela noite eu escutar uma gaita tocando debaixo da minha janela. Aí você pode se perguntar, mas o que tem a ver, Rogério? Uma gaita, né? Que absurdo. Sabe por quê? Meu pai tem problema de bronquite. Quando dá de tardezinha, como era aquele dia, ele pega a gaita e começa a tocar. Adivinha de quem que eu lembrei naquele momento? Do meu pai. Eu estava longe da minha família. Mas quem estava tocando a gaita lá? Era o meu pai? Não. Quem estava querendo que eu me angustiasse mais ainda, entrasse numa depressão, quisesse ir embora, largar tudo, voltar para perto da minha família? Quem era? Era o demônio. Ele usou aquela noite da gaita para dizer para mim, vai, Rogério, vai lá para sua família, não vale a pena você ficar aqui não, volta para casa. Mas aí eu lembrei de novo daquela palavra, né? Aquele que for tímido e medroso, volte para casa. Aí eu assumi de volta a missão. Eu disse, não, Jesus, eu não posso voltar. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu não posso ter medo. Eu vou enfrentar essa dificuldade. Qual é a gaita que o demônio está tocando hoje na sua vida, na sua cabeça aqui, ó? Vai embora, desiste, você não presta, você não é nada, sai dessa comunidade. Às vezes tem uma gaita aqui tocando aqui, ó, uma tentação que está vindo sobre você, valente guerreiro, que está vindo sobre a sua vida e vai fazer você desistir. Se você não estiver revestido com a couraça, com as armas espirituais. Lembra que eu falei? O que eu estava fazendo aquela noite? Eu peguei a minha Bíblia. Eu peguei a espada de Deus. Eu ia rezar com a palavra. E aí eu percebi que aquele momento eu estava vivendo uma grande tentação de querer desanimar e desistir da missão que Deus me confiou. Largar minha cruz, né?
jogar minha cruz fora, isso aí é para outro. Se você quiser servir a Deus, você vai ter que se revestir. Se você quiser servir a Deus, você tem que ter coragem, têmpera. Você que tem que ter parresia, coragem, força. Você precisa ter isso. Repetindo aquela palavra de Timóteo, que diz lá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo, que eu fechei a Bíblia. Mas dizendo a você: por isso quero exortar-vos a reavivar o carisma que Deus concedeu a você. Qual é o dom que Deus concedeu para você, hein? Reaviva, pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de força, de amor, de moderação. Não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, que sou o seu prisioneiro. Sofre comigo pelo Evangelho. Eu convido você, sofre comigo pelo Evangelho. Jesus está voltando. Sofre comigo pela palavra de Deus. Não esteja na igreja para ser reconhecido, não. Para aquilo que você faz ser reconhecido, não. Não vale a pena, gente. A coroa que você vai receber, que não é aquela de flores que coloca em cima do nosso caixão quando a gente morre, não é? Pode ser uma representação, mas não é aquela. A coroa é muito maior. E a minha está me esperando no céu. É essa que eu espero. Ontem nós tivemos aqui o festival, alguns ganharam e outros perderam, foi ou não foi? Mas aquele troféuzinho que você ganhou, eu não digo, mas daqui 1 ano, 2, pode ser que ele esteja quebrado, pode ser que você nem ache ele mais, no meio das suas bagunças. Mas o troféu que Deus vai te dar pela missão que você está fazendo, esse não quebra, esse não se perde, está esperando você lá no céu. Se você não ganhou ontem, meu filho, não tem problema, porque o grande perdedor, eu tenho dito isso, o grande perdedor não é aquele que perdeu ontem o festival. Esse não é o grande perdedor. Não é aquela que perdeu o marido, não é aquela que perdeu o filho, o emprego. O grande perdedor é aquele que está para perder a vida eterna. Esse é o grande perdedor. E você não pode perder a vida eterna. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você não pode perder a vida eterna. Você pode perder muitas coisas neste mundo, mas a vida eterna você não pode perder. Vamos ficar em pé, vamos lá? Queria que você experimentasse, levantasse os seus braços e pedisse o dom da parresia sobre o seu ministério, sobre a sua vida familiar, sobre aquilo que você faz. Peça a Deus a coragem. Peça a Deus coragem, que Ele nos liberte de todo medo de sermos de Deus, de todo medo de trabalharmos para Deus, de gastarmos a nossa vida para Deus. Peça com as suas palavras: Senhor, derrama sobre mim o espírito de parresia, coragem, Senhor. Tira de mim, Senhor, todo medo que eu tenho, todo receio. E também, Jesus, me reveste. Eu me sinto pequeno, mas com a força que o Senhor me dá, eu sou uma valente guerreira. Eu sou uma valente guerreira. Me dá, Senhor, espírito de parresia. Derrama o teu espírito, Senhor, sobre mim, de valentia, de ousadia. Me dê coragem. Eu peço que Jesus levante você do medo que você tinha, do espírito de derrota que você trazia, da sensação de não ser nada nessa terra. Que o Senhor levante você, que o Senhor revista você com o dom do alto, o dom da coragem. Venha ao Espírito Santo, vá soltando a sua voz, ora no Espírito.
Ola balaria la Maria la balaria la Maria la Maria la balaria la Maria la balaria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la Vem, Senhor. Derrama a tua coragem, Jesus. Derrama valentia. Derrama os teus dons, Senhor, sobre nós. Derrama, Jesus, o teu Espírito. Reveste-nos, Senhor, com o teu Espírito. Vem, Jesus, nos dá força e coragem. Levanta os teus valentes guerreiros nessa manhã, os teus escolhidos, os vossos amados, Senhor. Vem, ó Espírito Santo de Deus. E eleva la balaria la Maria la balaria la Maria la Maria la balaria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria Shiriria la balaria 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 la Maria la Maria la balaria la balaria la Coloca a mão no seu coração e peça a Jesus: tira de mim todo o medo, Jesus. O medo de enfrentar as batalhas, o medo de trabalhar por vós. Dá-me a graça, Jesus, da força, da fortaleza. Dá-me a graça, Jesus, de ser fiel até o fim. Coloca a mão no seu coração, escuta, pois nós cantamos juntos. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Você já enfrentou um dia difícil, uma noite escura, aquele dia de dor, de traição, aquele dia que você disse que queria desistir de tudo. Todos nós já passamos por isso. Segura na mão do seu irmão que está do seu lado. Diz para ele: vai, valente guerreiro, com a força que você tem, não tenha medo. O demônio já é um derrotado e ele quer levar você para o grupo dele, para o grupo dos perdedores, dos derrotados. Não tenha medo. Coragem, parresia, coragem, não há o que temer. Se o Senhor está com você, não tenha medo. Enfrenta, abraça a cruz, vá em frente. Levanta a mão do seu irmão e canta com ele. Não há o que temer se Jesus está. Cantemos juntos. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer, não há
Deus pode solta a sua voz, ora no Espírito. E ela Maria, 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 Shiriri, ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria, ela Maria. Jesus está libertando pessoas que têm medo de morrer. Você que está com medo da enfermidade, está apavorado com a enfermidade, Jesus está revestindo você com a sua força. O Senhor está revestindo você que sofreu uma traição e isso prejudicou muito a sua vida. Você está com medo de ficar sozinho, sozinha? Não tenha medo. Liberta Jesus. Liberta Jesus da escuridão. Liberta Jesus de um espírito de derrota, de depressão. Pessoas que sentem que não valem nada. Pessoas que sentem que a sua vida não valeu nada. Liberta Jesus de toda a escravidão, de tristeza, de derrota, de medo. Liberta Jesus. Jesus está libertando alguém que perdeu várias gestações e hoje tem medo de engravidar de novo. Cura Jesus, liberta Jesus. Jesus está libertando você de uma condenação. Você que está com medo de um julgamento no tribunal dos homens, mas o Senhor está dizendo a você: eu vou te defender. Eu sou o seu defensor. Eu sou o seu Salvador. Jesus está tocando pessoas que estão preocupadíssimas com os filhos, pelos caminhos que eles andam. Ele diz a você: eu os selei, eles são meus. Não vos preocupeis com nada. Obrigada, Jesus. Nós estamos contigo, Senhor. Nós caminhamos contigo, Jesus. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode. Canta para encerrar para o seu irmão. Não há. Não há. Não há força maior. Não há força que a Deus pode superar. Para encerrar bem forte. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. E aplauda esse Deus maravilhoso. Amém. E diz para essa pessoa que está do seu lado: vai, valente guerreiro. Coragem. Parresia. Amém. Podemos sentar.